Os 12 apóstolos de Jesus Cristo foram homens comuns, com origens diversas, incluindo pescadores, camponeses e artesãos. Eles abandonaram suas vidas para seguir seu mestre, tornando-se testemunhas da ressurreição de Jesus. Receberam a missão de levar o evangelho ao mundo. No entanto, sua jornada não foi livre de desafios. Enfrentaram perseguições e martírios devido à sua fé, sacrificando-se por amor a Cristo. Mas será que tiveram finais tranquilos? Engana-se profundamente quem pensa que sim. Neste vídeo, exploraremos os detalhes sobre o destino dos 12 apóstolos, com informações fornecidas pela Igreja e historiadores. A maioria dos relatos sobre o martírio e o destino final dos apóstolos vem de fontes externas à Bíblia, como textos apócrifos, escritos históricos e tradições cristãs antigas. Mas antes de iniciar esse vídeo, se você gosta de histórias e curiosidades da Bíblia, inscreva-se no canal, curta o vídeo e assista até o final para descobrir a fascinante história dos 12 apóstolos. Após a morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos foram chamados para uma missão grandiosa: espalhar o evangelho por todo o mundo. Eles saíram de Jerusalém e viajaram por lugares como Damasco, Antioquia, Ásia Menor, Grécia e Roma, pregando a palavra de Deus. Mas o que sabemos sobre o fim de suas vidas? Quais foram os destinos deles? Vamos começar com a história de Pedro, o líder da igreja primitiva. Apóstolo Pedro, originalmente chamado Simão, era um pescador na cidade de Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. Ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus e, após ser chamado para segui-lo, tornou-se um dos mais próximos e leais apóstolos. Jesus lhe deu o nome de Pedro, significando pedra ou rocha, e confiou a ele a liderança da igreja primitiva. Conhecido por sua impulsividade, Pedro foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias, mas também teve momentos de fraqueza, como sua negação durante a prisão de Cristo. Após a ascensão de Jesus, Pedro desempenhou um papel central na difusão do cristianismo. Ele pregou em Jerusalém e fundou igrejas, realizando milagres e convertendo muitas pessoas. Pedro foi crucificado em Roma durante o reinado de Nero, por volta do ano 64 d.C. A tradição cristã, especialmente nos escritos apócrifos como o Atos de Pedro, descreve que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, afirmando não ser digno de morrer da mesma forma que Jesus. Esse ato de humildade e devoção refletiu sua fé inabalável. Apóstolo André, irmão de Pedro, era pescador na cidade de Betsaida, na Galileia. Inicialmente, foi discípulo de João Batista, e foi através de João que conheceu Jesus. Ao ouvir João declarar Jesus como o Cordeiro de Deus, André seguiu imediatamente Jesus e, com entusiasmo, trouxe seu irmão Pedro para conhecê-lo. Também, André pregou o evangelho na região da Grécia e foi martirizado na cidade de Patras. Ele foi preso e crucificado em uma cruz em forma de X, um tipo de crucificação que se tornou conhecida como a cruz de Santo André. Ele ficou amarrado à cruz, não pregado, o que prolongou seu sofrimento. Ele viveu por 2 dias pregando aos seus carrascos e à multidão que assistia. Apóstolo João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e uma das figuras mais importantes no cristianismo primitivo. Ele era originalmente um pescador no mar da Galileia, trabalhando com seu irmão e seu pai, até ser chamado por Jesus para ser um de seus discípulos. Junto com Pedro e Tiago, João formava o círculo íntimo de Jesus, sendo privilegiado ao testemunhar momentos como a transfiguração de Cristo e a agonia no jardim do Getsêmani. João é frequentemente chamado de o discípulo amado, refletindo sua relação especial e íntima com Jesus. Ele foi o único apóstolo a estar presente durante a crucificação de Jesus.
e recebeu a responsabilidade de cuidar de Maria, a mãe de Jesus, durante seus últimos momentos. Após a ascensão de Cristo, João se dedicou ao ministério e à disseminação do Evangelho. Ele é tradicionalmente associado à fundação da igreja em Éfeso, onde escreveu o Evangelho de João, 3 epístolas e o livro do Apocalipse. João foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as visões apocalípticas que registrou no último livro da Bíblia. Diferente dos outros apóstolos, João não sofreu martírio. Ele morreu de causas naturais em Éfeso, com cerca de 94 anos, tornando-se o último apóstolo a falecer. Sua vida e escritos deixaram um impacto duradouro, tornando-o uma das vozes mais influentes no desenvolvimento do cristianismo. Apóstolo Paulo, originalmente chamado Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia, no século I d.C. Ele era um fariseu fervoroso e, inicialmente, perseguiu os cristãos, acreditando que estavam ameaçando as tradições judaicas. Porém, sua vida mudou drasticamente em um evento milagroso enquanto viajava para Damasco para prender cristãos. Uma luz intensa o cegou e a voz de Jesus falou com ele, perguntando: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Após esse encontro, Saulo se converteu ao cristianismo, foi batizado e passou a ser conhecido como Paulo. Paulo se tornou um dos mais dedicados missionários do cristianismo, viajando por todo o Império Romano para pregar o Evangelho e fundar igrejas. Ele escreveu várias epístolas, muitas das quais fazem parte do Novo Testamento, e é considerado uma das principais figuras responsáveis pela expansão do cristianismo entre os gentios. Durante suas viagens, Paulo enfrentou inúmeros desafios, incluindo perseguições, prisões e naufrágios, mas sempre se manteve firme em sua missão. Ele foi preso em Roma e, segundo a tradição, foi martirizado por decapitação durante o reinado de Nero, por volta de 67 d.C. A vida de Paulo é um exemplo de transformação e dedicação ao Evangelho, mostrando que, mesmo com um passado de perseguição, ele se tornou um dos maiores pregadores do cristianismo, cujas cartas moldaram a teologia cristã. Sua morte foi mais rápida que a de muitos outros apóstolos, mas sua contribuição teológica e missionária deixou uma marca indelével na igreja. Ele escreveu várias epístolas que formam a base do cristianismo. O sacrifício de Paulo reflete sua total entrega à missão que recebeu de Cristo. Ele nunca se deixou abater pelas dificuldades e, ao contrário, usou cada desafio como uma oportunidade para espalhar a palavra de Deus. Apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele era de Caná, na Galileia, e foi inicialmente cético quando Filipe o convidou para conhecer Jesus, questionando: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" João 1,46. No entanto, ao se encontrar com Jesus, Bartolomeu foi rapidamente reconhecido por Cristo como um verdadeiro israelita em quem não há dolo. João 1,47. O que o levou a se tornar um seguidor dedicado. Após a ascensão de Jesus, Bartolomeu espalhou o Evangelho em várias regiões, incluindo a Índia, onde ele teria levado uma cópia do Evangelho de Mateus. Ele também pregou em áreas da Ásia Menor, Pártia e Armênia. Sua pregação e milagres atraíram muitos convertidos ao cristianismo, mas também o colocaram em confronto com as autoridades locais. Bartolomeu foi martirizado na Armênia, onde ele pregou o Evangelho. Ele foi preso, esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Sua morte foi uma das mais brutais entre os apóstolos, mas seu sacrifício evidenciou a profunda fé que ele tinha no Evangelho que pregava. O martírio de Bartolomeu reflete um espírito inabalável de dedicação e fé.
Sua missão e morte não apenas reforçaram o cristianismo em terras distantes, mas também ensinaram que o amor por Cristo transcende qualquer sofrimento. Apóstolo Mateus, também conhecido como Levi, era um coletor de impostos em Cafarnaum, uma profissão que o tornava impopular entre os judeus, pois ele trabalhava para o Império Romano, o opressor. Quando Jesus passou por seu posto de coleta, chamou Mateus para segui-lo. Sem hesitar, Mateus deixou tudo para trás e se tornou um dos 12 apóstolos. Mateus 9:9. Esse ato de abandono imediato reflete a poderosa atração de Jesus e sua autoridade, que transformaram a vida de Mateus, de um cobrador de impostos desprezado, a um dos discípulos mais fervorosos. Mateus é o autor do primeiro evangelho no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, que se destaca por mostrar como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento e por sua ênfase no ensinamento moral e na doutrina do reino de Deus. Após a ascensão de Jesus, Mateus dedicou-se à pregação do Evangelho em várias regiões, incluindo a Pártia, a Pérsia, a Etiópia e possivelmente outras partes do Império Romano. O legado de Mateus como evangelista e como um dos primeiros seguidores de Cristo é imenso, pois seu evangelho foi fundamental para a construção da base teológica do cristianismo, especialmente no contexto judaico, onde ele buscava mostrar que Jesus era o Messias prometido. Sua transformação pessoal e sua coragem em seguir Jesus até a morte refletem o poder de Deus para mudar vidas. Mateus, o publicano, foi martirizado na Etiópia, onde pregou com zelo e converteu muitos ao cristianismo. A tradição conta que ele foi decapitado por ordem de um rei local, enquanto outros relatos afirmam que ele morreu de causas naturais. O Evangelho de Mateus, o primeiro do Novo Testamento, deixou um legado profundo. Apóstolo Tomé, também conhecido como Dídimo, que significa gêmeo, é lembrado principalmente por sua dúvida em relação à ressurreição de Jesus. Após a morte de Cristo, quando os outros discípulos disseram a Tomé que haviam visto Jesus ressuscitado, ele respondeu ceticamente: "Se eu não vir as marcas dos cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei." João 20:25. Porém, uma semana depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos, e Tomé teve a oportunidade de tocar as feridas de Cristo, exclamando: "Senhor meu e Deus meu." João 20:28. Esse momento foi crucial, pois marcou a transformação de sua dúvida em uma fé profunda. Após a ascensão de Jesus, Tomé se dedicou à pregação do Evangelho, viajando para várias regiões. A tradição cristã indica que ele pregou em lugares tão distantes quanto a Índia, onde estabeleceu igrejas cristãs, particularmente na região de Kerala. Sua missão foi acompanhada de milagres e curas, e ele converteu muitos ao cristianismo, incluindo membros da nobreza local. Pregou em várias regiões, incluindo a Índia, onde estabeleceu igrejas cristãs. A tradição diz que ele foi martirizado em Madrás, onde foi apunhalado com uma lança. Sua fé, que inicialmente duvidava da ressurreição, se transformou em uma dedicação inabalável ao Evangelho. Tomé é famoso por seu grito de fé ao tocar as feridas de Cristo: "Senhor meu e Deus meu." João 20:28. Sua vida e morte são testemunhos de uma fé profunda que se estendeu até a Índia. Apóstolo Simão, conhecido como o Zelote, é um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos. Seu apelido sugere que ele pode ter sido membro de um grupo radical de judeus, os Zelotes, que defendiam a luta armada contra o domínio romano sobre Israel. Os Zelotes eram fervorosos na sua oposição ao Império Romano,
e buscavam restaurar a independência judaica por meio de revoltas. No entanto, após ser chamado por Jesus, Simão abandonou suas inclinações políticas e se dedicou à pregação do Evangelho, seguindo o caminho da paz e da fé cristã. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre sua vida e ministério, a tradição cristã o coloca como um pregador fervoroso que levou o cristianismo a várias regiões, possivelmente pregando em lugares como a África e a Grã-Bretanha. Simão é geralmente associado a uma vida de zelo na propagação do Evangelho, mas também é lembrado por sua coragem diante da perseguição. A tradição cristã afirma que ele foi martirizado na Pérsia, onde foi brutalmente cerrado ao meio, um martírio que reflete a severidade das perseguições que os primeiros cristãos enfrentaram. Sua morte foi um reflexo de sua dedicação à missão de Cristo, e seu sacrifício é lembrado como um exemplo de fé inabalável, mesmo diante da morte. Simão, o Zelote, representa a transformação de um fervoroso opositor político em um apóstolo de paz e fé que seguiu o exemplo de Cristo até o martírio. Apóstolo Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi um dos primeiros discípulos de Jesus e parte do círculo íntimo de apóstolos, juntamente com seu irmão e Pedro. Tiago foi chamado por Jesus enquanto ele e seu irmão João estavam trabalhando como pescadores nas águas do Mar da Galileia. Jesus os convidou para segui-lo e eles imediatamente deixaram seus barcos e seu pai para seguir o Mestre. Mateus 4, 18, 20. Tiago é conhecido por sua paixão e zelo na missão de Cristo. Ele esteve presente em momentos cruciais da vida de Jesus, como a transfiguração no Monte Tabor, onde testemunhou a glória divina de Jesus, e na agonia no jardim do Getsêmani, onde Jesus pediu a ele e a outros 2 discípulos para vigiarem enquanto ele orava. Marcos 14, 32, 34. Após a ascensão de Jesus, Tiago se tornou um líder ativo na igreja primitiva, pregando e fortalecendo a fé cristã. Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Durante o reinado de Herodes Agripa I, por volta de 44 d.C., Tiago foi preso e decapitado em Jerusalém. Seu martírio é registrado em Atos 12, 1, 2, onde a Bíblia menciona que sua morte agradou aos judeus, que viam a crescente influência do cristianismo como uma ameaça. Tiago é lembrado como um mártir corajoso e fiel, que não hesitou em seguir o exemplo de Cristo até o fim, mesmo sabendo das dificuldades e perseguições que enfrentaria. Sua morte não apenas foi um testemunho de sua lealdade a Cristo, mas também inspirou muitos outros a permanecerem firmes na fé. Ele é reverenciado como um santo na Igreja Católica, Ortodoxa e em outras tradições cristãs. Ele foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I, por volta de 44 d.C. Sua morte foi uma grande perda para a Igreja, mas serviu como exemplo de fé para os cristãos da época. Apóstolo Tiago, filho de Alfeu, é conhecido como Tiago Menor, para distingui-lo de Tiago, filho de Zebedeu, que é chamado de Tiago Maior. Ele é mencionado em algumas passagens dos Evangelhos, mas, ao contrário de outros apóstolos, não há muitos detalhes sobre sua vida e ministério registrados na Bíblia. A tradição cristã sugere que Tiago Menor foi um homem de fé profunda e que desempenhou um papel importante na igreja primitiva. Tiago Menor foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para estar com ele durante seu ministério na terra. Alguns estudiosos sugerem que Tiago pode ter sido parente de Jesus, talvez primo, ou até mesmo irmão de José, o marido de Maria. Mas essa relação permanece incerta. Após a ascensão de Jesus, Tiago Menor tornou-se uma figura-chave na liderança da igreja em Jerusalém.
De acordo com a tradição, ele foi um defensor da observância das tradições judaicas, mas também desempenhou um papel crucial na aceitação dos gentios na Igreja, como mostrado no Concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15, Tiago Menor. É tradicionalmente acreditado como o autor da Epístola de Tiago no Novo Testamento. Uma carta que enfatiza a importância das boas obras como expressão de uma fé viva. Ele também é conhecido por seu foco na prática cristã, destacando a necessidade de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Tiago Menor foi martirizado em Jerusalém por volta de 62 d.C. Ele foi apedrejado até a morte e, segundo algumas fontes, seu corpo foi lançado do pináculo do templo antes de ser apedrejado. Sua morte foi um reflexo de sua fé inabalável e seu compromisso com a causa de Cristo, mesmo diante da violência e oposição das autoridades judaicas. Tiago Menor é lembrado por sua sabedoria, humildade e dedicação à missão de Cristo, sendo considerado um modelo de fé prática e liderança na igreja primitiva. Também conhecido como Tadeu ou Lebeu, é um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos, mas sua contribuição para o cristianismo é notável. Ele é tradicionalmente identificado como o autor da Epístola de Judas no Novo Testamento, um livro que alerta contra falsos mestres e encoraja os cristãos a permanecerem firmes na fé. Tadeu é frequentemente lembrado por sua coragem e zelo no ministério de Jesus. Embora não haja muitos detalhes sobre a vida de Tadeu nos textos bíblicos, ele é listado entre os 12 apóstolos em várias passagens. Tadeu é geralmente considerado um dos primeiros a ser chamado por Jesus para ser seu seguidor. Durante o ministério de Jesus, ele testemunhou muitos dos milagres e ensinamentos do Mestre, mas é mais conhecido por sua pergunta feita a Jesus durante a última ceia, quando ele perguntou: Senhor, por que razão te manifestarás a nós e não ao mundo? João 14:22. A resposta de Jesus revela que sua manifestação seria compreendida de maneira especial por aqueles que o seguiam. Após a ascensão de Jesus, Tadeu, como os outros apóstolos, dedicou-se à missão de espalhar o Evangelho. Ele pregou em várias regiões, incluindo a Pérsia, atual Irã, onde, de acordo com a tradição, foi martirizado. Tadeu é amplamente acreditado ter sido morto por golpes de machado ou clava, em um ato de brutalidade que refletia as perseguições enfrentadas pelos primeiros cristãos. Sua morte, embora violenta, é vista como um testemunho de sua fé inabalável e sua dedicação à missão de Cristo. Judas Tadeu é reverenciado como um mártir na igreja cristã, sendo lembrado por sua coragem, seu zelo pela verdade e sua defesa do Evangelho. Ele é muitas vezes invocado como o santo padroeiro das causas impossíveis ou desesperadas, devido à sua devoção intransigente a Cristo. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, foi martirizado na Pérsia, onde foi morto com golpes de machado. Ele pregou em várias regiões e é lembrado por sua coragem e zelo pelo Evangelho. Apóstolo Judas Iscariotes é um dos apóstolos mais conhecidos, principalmente por sua traição a Jesus, que teve um impacto profundo na história cristã. Ele foi escolhido por Jesus para ser um de seus 12 discípulos, e sua responsabilidade incluía a gestão do dinheiro do grupo. Apesar disso, Judas ficou conhecido por sua traição, quando por 30 moedas de prata entregou Jesus aos líderes religiosos, levando à sua prisão e crucificação. Mateus 26, 14 e 16. A motivação para sua traição tem sido alvo de especulação ao longo dos séculos.
Alguns estudiosos sugerem que Judas pode ter ficado desiludido com o rumo que o ministério de Jesus estava tomando, esperando talvez uma revolução política, enquanto outros apontam a ganância como a principal razão para sua traição. A Bíblia também menciona que Satanás influenciou sua decisão, o que sugere uma luta espiritual mais profunda. João 13:27. Após a traição, Judas sentiu um profundo remorso e tentou devolver as 30 moedas de prata aos sacerdotes. No entanto, eles recusaram, e em desespero, Judas jogou as moedas no templo e foi embora. Ele se enforcou, e seu fim é descrito de maneira trágica nos evangelhos. O livro de Atos acrescenta que, após seu suicídio, Judas caiu em um campo e seu corpo se rompeu, derramando suas entranhas. Atos 1:18. A morte de Judas é vista como um exemplo trágico de arrependimento tardio e desesperança. Sua traição, embora uma das mais sombrias da história cristã, foi uma parte essencial do plano divino de redenção, cumprindo as Escrituras e levando Jesus ao sacrifício que salvaria a humanidade. Judas Iscariotes continua sendo uma figura controversa, lembrado como o apóstolo que traiu Jesus, mas também como um personagem cujos erros servem como um aviso sobre as consequências da falta de arrependimento e da influência do mal. Os destinos dos apóstolos de Jesus revelam não apenas a dedicação e fé inabalável que cada um deles tinha em cumprir a missão que receberam, mas também a dureza das perseguições e os sacrifícios que tiveram que enfrentar para espalhar a palavra de Cristo. Desde o martírio de Pedro até a morte natural de João, cada um seguiu um caminho único, mas todos contribuíram para a fundação da Igreja Cristã, deixando um legado que atravessou os séculos. O exemplo de vida e morte dos apóstolos nos ensina sobre coragem, fé e a disposição de seguir o chamado divino, mesmo quando o custo é alto. O sacrifício deles não foi em vão. Ao longo dos séculos, o cristianismo se espalhou pelo mundo, levando a mensagem de amor, redenção e esperança que começou com esses homens simples, mas extraordinários. Se você gostou de saber mais sobre a vida e o destino dos 12 apóstolos, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Fique ligado para mais histórias fascinantes sobre a Bíblia e o cristianismo.